Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. Estamos aqui no episódio 201, já passamos, do episódio 200. Então, o episódio 200, na real, também foi com uma outra pessoa lá da USP de Ribeirão. E agora a gente está mantendo na casa da USP aí e falando com a Aline. Manter a tradição. Oi? Manter a tradição. Exato, né? Aliás, um lugar de grandes profissionais, então é super bacana trazer quem está fazendo, quem está na linha de frente, né? Ensinando os fisioterapeutas aí do futuro e também na linha de frente ajudando os pacientes. Então, Aline, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Leandro, Rafael, obrigada. Que legal estar aqui com vocês, conversando, né, batendo um papo, né, como a gente já conversou previamente, esse é o intuito. Então, eu estou muito feliz com o convite, agradeço bastante e tomara que seja proveitoso aí para todo mundo essa nossa conversa no dia de hoje. Com certeza, com certeza. Estava demorando para te chamar, na real a gente já tinha se falado outras vezes, tentando combinar, mas demorou, mas saiu o convite, né? E a Aline que a gente... É muita gente boa que tem, né, por aí, então é muito convite que surge e eu fico honrada de estar aqui no meio de tanta gente boa, viu? A gente que agradece. E Rafael Crescalati, tudo bom, Rafa? Tudo jóia. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Sempre um prazer ver você também, Aline. Acho que a última vez que a gente se viu foi naquele evento do Cicote, né? Um evento internacional. Exato, online, né? E a Aline, para quem não conhece também, além de, né, ela vai contar um pouco da história dela e da experiência dela, mas também é nossa atual presidenta da Abrafit, também vai falar um pouco sobre isso, né? Então, prazerzão estar aqui, poder abordar um tema relevante como esse. Prazer Exato. é meu. Aline, então vamos começar do começo. Para quem não te conhece, está perdendo muitas coisas aí, então se apresente pro pessoal. Então tá, então, Aline, né, como vocês já mencionaram aí o meu nome, eu sou formada pela Unisanta, lá em Santos, minha cidade natal, há 20 anos, estou fazendo 20 anos de formada esse ano, e aí, quando eu estava na graduação, eu já tinha no quarto, quinto ano de faculdade bem claro na minha cabeça de que eu queria a ortopedia, a traumato-ortopedia. Então isso já estava bem clara e também começou, já estava claro no quarto e quinto ano como eu queria trilhar aí depois que eu me formasse. Então nesse caminho já tá, para mim era evidente de que eu precisaria melhorar o meu conhecimento, principalmente minhas habilidades técnicas na traumato-ortopedia dentro de algum dos programas que o governo do estado de São Paulo, né, oferecia, que eram os programas, antigamente se chamava, né, Programa de Aprimoramento Profissional para, né, profissionais não médicos. Eu acho que na época não existiam residências que não eram para médicos, né, então era esse enfoque. Então, só um parênteses, né, talvez para pessoas de fora de São Paulo que estão nos ouvindo, não saibam, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem, sei lá, acho que uns 40 anos pelo menos, esses cursos, né, fomentados pelo governo estadual, de que é um programa de treinamento em serviço em várias profissões aí não médicas. E então isso estava bem claro na minha cabeça de que eu precisaria estar num programa desse. Então esse foi o foco aí no meu quarto e quinto ano de faculdade. Também era muito incentivado isso na minha universidade. Então todo mundo queria prestar INCOR, queria IOT, Dante, Unicamp, HC Ribeirão, enfim. Era vamos dizer, uma meta, né, um sonho de vários recém-formados estarem em alguma dessas instituições. E aí,
né? E também a gente tinha outras instituições, tem ainda, né? Outras instituições que não são fomentadas pelo Estado, mas que também tinha essa característica de treinamento de serviço, como é a Santa Casa de São Paulo, acredito que ainda tenha o curso, a Unifesp tinha, eu não sei se ainda tem, não sei como que virou, porque agora tem residência, né? Não sei como é que encaminhou isso, mas enfim, e aí eu estava focada e saí eu prestando, então, HC São Paulo, né, IOT, Unicamp e HC de Ribeirão Preto. E foi no HC de Ribeirão Preto que a minha tão sonhada vaga, né, eu conquistei. E, então, lá em 2004, eu me tornei uma aprimoranda, né, junto com mais 7 colegas, 8 colegas ao total, né, 8 profissionais ali ao total. E aí que começou a minha história no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Alguns anos depois, né, então passei lá um ano todo dedicado a me aprimorar, né? Hoje já não é mais esse termo, aprimoramento que se utiliza, é especialização, mas mantém o mesmo foco de treinamento em serviço. Então, passei um ano lá me aprimorando, me especializando na área da traumatortopedia. Alguns anos depois, poucos anos depois, e aí eu prestei concurso e fui efetivada, né, como contratada e estou lá até hoje. Então, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é vinculado à Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão, né, que vocês estavam falando que mais pessoas da USP de Ribeirão estavam aqui com vocês, é um hospital terciário, um hospital, né, de atendimento até quaternário, na verdade, então de alta complexidade. Então, para o atendimento da ortopedia e traumatologia, a gente tem a unidade de emergência e daí que vem os traumas ortopédicos, e é daí que vem toda a minha experiência clínica com trauma. Então, lá em 2004, quando eu era aluna do aprimoramento e depois eu como contratada, né, que estou até o momento, é uma grande demanda que a gente tem lá no hospital. Então, é essa a minha trajetória. E aí, né, lá na USP, aí eu fiz meu mestrado e doutorado, e enfim. Muito bom, Aline. E eu acho bem interessante, pessoal, saber um pouco dessas realidades, né? Porque o perfil de trauma, né, ele acaba sendo muito específico para centros de referências e normalmente, dependendo do consultório que você tem, de onde você trabalha, acaba chegando muito pouco, né? E aí, vira e mexe, eu até recebo de alguns colegas essa dificuldade de lidar com trauma. Eu acho que é um pouco dessa falta de rotina, né? Então, entender o que que prejudica, não prejudica, né? Então, acho que hoje nossa conversa é para ajudar um pouquinho essa galera e conseguir realmente dar um norte aí para o pessoal conseguir ter mais segurança no que vai fazer numa fratura de fêmur. E aí a gente vai adentrando nisso, né? Mas acho que antes, aprofundando um pouquinho mais dessa rotina, né? Como que funciona, né? Vocês recebem o paciente, eu não sei se é igual da Santa Casa, que estão dentro da enfermaria também, no pós-operatório, num pré-operatório, né? Então, acho que contar um pouquinho desse bastidor aí da USP, com certeza é muito rico, pessoal. Eu vou aproveitar a sua fala, porque eu também, né, apesar na minha carreira, né, estava falando da minha história, 13 anos eu vivi no SUS, tá? Eu tinha 2 vínculos empregatícios e os 2 eram do SUS. Aí depois que a Clarice nasceu, eu me desvinculei de um e aí eu fui para o meu consultório. E realmente é isso, Leandro, no consultório a demanda de trauma é muito mais baixa. Uhum, Por quê? Né? Então, eu vou aproveitar essa sua fala e explicar e aproveitar já adentrar aí no mundo do trauma. uhum, Trauma, fraturas, é doença que a gente vai encontrar no SUS, tá? Porque os pacientes de perfis, né, de perfil socioeconômico menos vantajoso, vamos dizer dessa forma, são uhum, mais suscetíveis a ter acidentes de trabalho, uhum, acidentes de trânsito, tá? Violência e também não está com um cenário preparado da sua casa para prevenir quedas e também acaba, né, apesar que quedas não pega ali, né, cenários sociais diferentes, né, mas também vamos juntar isso nesse pacote. Então, fratura, gente, a gente vai estar mais mesmo encarando nos hospitais ou instituições que são vinculadas do SUS pelo perfil socioeconômico dessa população.
Tá? Então, por isso que no consultório, o que a gente vai ter? Às vezes uma fratura de tornozelo, coisas mais relacionadas ao esporte, e às vezes mesmo um quadril de pessoas, né, que acabaram caindo, mas realmente não é a rotina. Então, eu queria aproveitar, né, essa sua deixa aí para comentar, né, que o fator social é importante quando a gente fala de pacientes de trauma de qualquer fratura, tá? Bom, como que é a rotina lá do hospital? Então, por ser um hospital terciário, ele atende toda a Diretoria Regional de Saúde, né, DRS aqui de Ribeirão Preto, e como que os fisioterapeutas estão inseridos. Então, nós, da traumato-ortopedia, estamos inseridos na enfermaria da unidade de emergência, tá? Na enfermaria do andar de cirurgia eletiva da ortopedia. Então, a gente tem 2 enfermarias separadas, das cirurgias eletivas e das cirurgias de emergência. Na verdade, até o prédio da unidade de emergência, ele é separado aqui em Ribeirão Preto. E esse paciente, então, lá a gente tem os fisioterapeutas e, lógico, os alunos especializandos, né, que passam conosco, tendo também essa oportunidade de já atender os pacientes no pós-operatório imediato, ou, às vezes, até no pré-operatório, a depender, né, por exemplo, se um paciente, mesmo que esteja na unidade de trauma, mas ele foi submetido a uma imobilização provisória, um fixador externo, com uma programação de cirurgia definitiva, né, para até resolução, né, daquele problema temporário, a gente está lá atendendo no pré-operatório esses pacientes também, tá? E lá no campus, nas cirurgias eletivas, a gente tem contatos com esse paciente também antes da cirurgia, a depender também do ambulatório da equipe. Eu vou falar muito mais da equipe que eu estou inserida, né, que é a equipe de cirurgia de joelho e trauma de membro inferior, que a gente tem uma rotina já de receber pacientes de cirurgia eletiva como prótese de joelho e cirurgias pré-operatórias de ligamentos, né? Antes, então, a gente tem uma conversa com ele no tom mais educativo do que tratamento, afim, eles já estão, mesmo com a indicação, eles estão no hospital terciário, é isso que eles precisam na maioria das vezes mesmo, tá? Mas, enfim, então a gente tem essa rotina. E aí a gente tem o centro de reabilitação. O centro de reabilitação, que fica no campus da USP, né, junto lá com o hospital, onde que tem também um andar das cirurgias eletivas, e aí a gente recebe esse paciente que saiu da unidade de emergência, teve alta hospitalar, esse paciente que saiu do andar da cirurgia eletiva, eles vão passar pelo acompanhamento médico, e no acompanhamento médico também tem a nossa, que a gente chama a nossa salinha de orientação, mas tem o nosso consultório ali, a nossa sala, no qual a gente também vai receber esse paciente para retorno. E a partir desse momento no qual a gente faz a triagem desse paciente, entende ali quais as principais necessidades que ele tem nesse momento de pós-operatório imediato, né, focando aqui nos pós-operatórios, a gente vai ver se ele reside em Ribeirão Preto, vai seguir conosco no centro de reabilitação. Se ele reside em outra cidade, aí ele vai ser, então, referenciado para outras cidades. Mas o que é bacana, que eu gosto muito dessa oportunidade que a gente tem, desse fluxo, na verdade, que a gente tem junto com o ambulatório o médico, né, da ortopedia, é de que a gente tem a oportunidade ali de já orientar o paciente, fazer uma educação com ele a respeito do problema, né? Já teve isso lá na enfermaria, a gente espera, né, de que ele já venha com muito conhecimento sobre o problema que está ocorrendo com ele de lá, mas às vezes a necessidade de uma alta mais rápida, né, e de fazer uma rotatividade de leito é maior, e às vezes o paciente nem tem tempo de assimilar direito tudo que aconteceu depois dessa coisa abrupta, né, que é o trauma, que de repente você está lá bem e aconteceu alguma coisa que você foi parar no hospital e fez uma cirurgia. Então, esse é o fluxo de rotina que a gente tem. Então, tem nós lá no primeiro atendimento, pós-operatório, a gente na triagem para entender os problemas, e ali a gente vai ver, esse paciente precisa de atendimento supervisionado
ou ele pode ser, vai se beneficiar com orientação de exercícios para casa, com uma cartilha, com algum outro meio. Então, a gente também tem todo esse exercício aí de qual é a melhor forma de entregar o nosso tratamento para o paciente, nesse encontro de pós-operatório aí, na primeira semana, vamos dizer assim, de pós-operatório. Perfeito. Eu acho muito interessante ali nessa tua fala, porque acho que tem um lugar que o pessoal, nem sempre, quando você não está dentro da rotina, tudo isso que você falou acontece muito rápido, né? Então, o paciente Uhum. é internado, se a gente tiver, dependendo do mecanismo de lesão que acaba acontecendo, é um paciente que nem sabe que vai ser operado, né? Então, minimamente explicar o que que vai ser, porque esse momento que pode se receber, né? Tem o paciente lá na enfermaria, tudo, e a qualidade dessa educação precisa ser muito potencializada, porque é um paciente realmente que não está nem entendendo o que que ele pode fazer, deixar de fazer, o que que aconteceu, né? O médico, muitas vezes, dependendo de como for, tá pensando muito mais na sobrevivência do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que é legal falar um pouquinho detalhadamente, um pouco mais dessa conversa que você falou com o médico, para entender quais detalhes são realmente relevantes e o que que precisa se inspecionar, né? Porque eu acho que depois essa pessoa que vai para uma reabilitação e o fisioterapeuta que está escutando a gente pode receber esse paciente, né? Quais são esses detalhes desse momento intraoperatório, pré-operatório, que vão fazer diferença na reabilitação? Aí acho que são detalhes importantes. Não, bacana, porque um detalhe, né, mas que é totalmente importante também, que aquele fisioterapeuta que está lá na enfermaria, ele participa das visitas. Então, Uhum. nas visitas são discutidos, né, os casos, tudo ali, então é uma visita multidisciplinar. Então, ali já detalhes importantes a respeito da cirurgia do paciente já é uma troca, né? Uhum. Então, o fisioterapeuta, junto com a equipe de enfermagem, o médico, assistente social, médico de diferentes equipes, né? Normalmente, infectologista numa unidade de emergência de trauma, né? Tá ali junto também. E aí, já nessa entrevista, né, já é um momento rico de vir alguns detalhes ali. E também, né, a gente é um privilégio de estar num local como esse, que não é a realidade da maioria de todos, a gente tem acesso à ficha operatória. Então, eu vou lá, leio passo a passo o que o médico fez, onde que abriu, fechou, quais são as alterações que eles observaram no intraoperatório, se teve algum acidente operatório, né, transoperatório. Então, é isso, né, que a gente consegue ter ali, e por isso que é importante também a gente ser o triador desse paciente e encaminhar para o colega fisioterapeuta de outra cidade, tá? Tem um estudo muito bacana que ele fez assim, ele separou ele pegou, né, o paciente, um grupo de pacientes lá da unidade de trauma, e aí viu quais aqueles pacientes que os médicos falavam assim, não, esse paciente precisa de fisioterapia, esse paciente precisa de ir para o tratamento fisioterapêutico. E o outro grupo foi avaliado por fisioterapeutas, né, falando assim, não, é esse que precisa, eu vou encaminhar. No Uhum. final, foi ver, né, se realmente aqueles pacientes, quem era que teve melhor recuperação funcional, melhor benefício e tal, depois, né, de um tempo que esses pacientes, né, se recuperaram. E aí, o que eles observaram? De que o fisioterapeuta conseguia rastrear muito melhor quem eram aqueles pacientes que realmente necessitavam de ser encaminhados para um serviço de fisioterapia do que o médico, tá? Então, isso já mostra que a Eli, apesar de a gente estar muito acostumado de receber, né, pacientes pós-operatórios vindo diretamente da equipe médica, ter um fisioterapeuta profissional ali, né, da área, que no caso, né, nós, fisioterapeutas, ali para realmente identificar se aquela demanda que ele está apresentando, nós, né, vamos ser resolutivos de alguma forma, presencialmente ou só com algumas orientações, faz toda a diferença. Então, Uhum. isso é bem bacana, eu adoro estar nesse lugar, assim, de estar ali entendendo esse perfil. E quais são né, direto agora a sua pergunta, quais são os pontos que a gente tem que observar? Falando de
de membro inferior, né? Uma das coisas que mais se pergunta é: esse paciente pode ou não pode descarregar peso? Coloco ou eu não coloco ele para deambular, né? Então, sempre vem essa pergunta, né? E aí que normalmente, gente, os materiais de síntese, as cirurgias, elas evoluíram de uma maneira de que é para permitir algum tipo de descarga de peso atualmente. Então, é raro, raríssimo, tá? Então, algumas fraturas de alguns ossinhos do pé que normalmente não se permite alguma descarga de peso. De resto, na maioria das vezes, a gente precisa de descarga de peso. E algumas situações também são interessantes, Leandro e Rafael, que às vezes o paciente volta no nosso retorno e aí fala assim: olha, o fisioterapeuta ele não quis atender ou falou que só ia atender depois que eu levasse o raio-x para ele. Porque mesmo com a nossa cartinha, com as orientações de qual foi o procedimento cirúrgico, né? Porque assim, a nossa orientação a gente detalha qual foi o procedimento cirúrgico e se tem alguns cuidados, né, que a gente soube ali pela essa proximidade junto com o médico, mas não vai o raio-x. E às vezes fica muito se prendendo nisso. Uhum. E eu gosto muito de um autor que escreveu um artigo que foi dedicado para fraturas da mão, mas ele foi muito feliz para abranger isso para todas as fraturas, que assim, às vezes a gente fica, ai, colocou placa, colocou haste, ou colocou esse parafuso, isso consolidou de uma maneira com calo ósseo ou não, né, se não teve formação de calo ósseo, foi uma consolidação primária, fica se apegando a pequenos detalhes disso e, na verdade, esquece de outros detalhes que o que mais importa ali, né, que esse autor coloca, que eu gosto muito de falar que o que mais importa é como o tecido mole desliza em volta ali da fratura e como o membro todo do paciente e o paciente vai se movimentar ali depois da fratura. Uhum. Então, às vezes, a gente fica muito apegado à fratura em si, mas a gente esquece do que a gente chama de doença fraturária. O que é doença fraturária? Doença fraturária, ela é a consequência da própria fratura, do próprio procedimento cirúrgico para o tratamento da fratura e a própria imobilização ou, né, a falta de movimentação que o paciente acaba fazendo depois da fratura. E tudo isso leva a algumas alterações músculo-esqueléticas, que aí é muito claro para a gente. O paciente não dobra, né, está com alteração da amplitude de movimento, Uhum. o paciente tem dor, né, o paciente tem edema, o paciente tem uma diminuição da força, não consegue muito movimentar. Mas tem outras alterações que também são muito importantes, que são as neurobiológicas, neuroplásticas, entendeu? Porque tudo isso altera junto com a fratura. Se a gente achar que aquela inibição muscular ela está só relacionada por uma lesão periférica, por alguma alteração ali, a gente está completamente enganado, porque há alterações níveis espinhais e córticos espinhais que acontecem imediatamente após uma fratura. E de que em 2 semanas após trauma tem até modificações na área cortical a respeito disso. Então, se a gente não tiver esse entendimento e a gente ficar focando no problema só da fratura ou do raio-x e não olhar para o paciente, o que ele está apresentando? É restrição da amplitude de movimento? Está causado pelo que essa restrição da amplitude de movimento? Estruturas articulares, teciduais, provavelmente no pós-operatório imediato, é tecido mole, ainda não deu tempo, né, de ser algo relacionado a um fator intraarticular, né? São mais fatores extra-articulares, a não ser que a cirurgia não tenha sido, né, muito bem conduzida, porque às vezes em algum motivo foge também, né, da mão do ortopedista deixar da melhor forma, que às vezes é muito grave, mas enfim. E às vezes esse paciente está com inibição dessa musculatura, então atua nisso, né? Então é isso que é importante. Não posso deixar de atender o paciente, porque ali eu não vi o raio-x, eu não sei muito o que aconteceu. Algumas coisas, então, eu posso ter cuidado, porque eu tenho que pensar em intervir em tudo isso, eu sei, né? Mas eu também tenho que ter cuidado que está em processo de cicatrização, está em processo de consolidação.
né? Então, dentro desse processo de consolidação, algumas pistas podem nos dar ali a direção do quanto que a gente pode ir. Uhum. Então, por exemplo, se é uma fratura em idoso, falando de uma fratura de quadril, hoje em dia é preconizado de que se dê descarga de peso completa para esse paciente, conforme a tolerância dele, porque isso mostra que é o efetivo. Não é efetivo eu estar lá na enfermaria, fazer para ele, ó, movimenta aqui o pé para prevenir TVP, faz contração, abre e fecha e não tirá-la do leito. Isso não é. A gente tem evidência suficiente de que isso não é efetivo. Eu não previno TVP para esse paciente dessa forma, com essa movimentação. Né? Eu só previno se realmente ele não puder sair do leito, mas eu estou prevenindo muito menos que eu estivesse colocando ele para andar. A maior evidência que a gente tem de prevenção de doenças tromboembólicas, né, profilaxia mecânica, é um tipo de descarga de peso. E aí eu estava falando ali para vocês, né, na unidade de emergência, que aí é uma troca de leito, né, rápido, e às vezes o paciente fica 1, 2 dias. Se eu for ficar lá, né, mexendo com ele lá no leito e ele vai embora para casa, você acha que ele vai ficar como até ele aparecer comigo umas semanas depois para o primeiro curativo? No leito, sem ainda ter coragem de sentar, de levantar, de fazer. Então, o que a gente tem que fazer? De primeira coisa, gente, é muita coisa que dá para se fazer, ao invés de a gente ficar só preocupando se eu posso não descarregar ou descarregar peso. Primeiro é dar independência para esse paciente, que ele não precise de terceiros e ele consiga fazer, porque a vida da família continua, tem que trabalhar, né? E aí ele nem sempre vai estar com cuidador, com assistência em casa. A gente estava falando de pacientes, né, normalmente com uma situação social de que não permite isso. Então, a gente tem que dar independência. Qual é a melhor maneira dele conseguir sentar sozinho ou que autopassivamente, com a ajuda de algum dispositivo auxiliar, ele consiga fazer isso, para ter um pouco mais de independência, né? Então, e aí nisso, aí a gente vai junto trabalhando várias outras coisas, porque eu uso a gravidade ao meu favor para ganhar amplitude, eu uso a gravidade ao favor para eu poder ganhar força, né? Afinal, eu estou tentando já vencer a gravidade, e eu estou colocando em posições funcionais no qual eu vou estar trabalhando a minha área ali de alterações neurológicas periféricas e centrais, né? Então, essa movimentação, essa coisa de só o paciente fazer atividades corriqueiras parece básica, mas ela é primordial. E aí, às vezes, eu costumo falar assim também, né, para os nossos especializandos, que às vezes a gente se mata de fazer um exercício para ganho de amplitude de movimento ou para o ganho de força, mas não treina essa habilidade para o paciente executar no dia a dia. Então, ele passa 1 hora lá conosco, 2, 3 vezes por semana, quando for muito, e aí o resto ele vai estar fazendo de outras maneiras, que são maneiras de que vão atrapalhar o aprendizado, reaprendizado motor dele, e aí a gente não vai sair do lugar, porque se o paciente está liberado lá para uma descarga de peso, vamos dizer assim, né, parcial, ou uma carga leve, toque, que às vezes a gente chama. E se eu achar que você só deve descarregar um pouquinho de peso, e isso eu já estou fazendo minha parte, eu estou subestimando o trabalho como fisioterapeuta que conhece as repercussões de alterações motoras que esse paciente pode aparecer. Então, se eu não trabalhar todas as fases da marcha, então, com esse paciente não vai fazer o primeiro rolamento, não vai fazer o controle excêntrico de quadríceps mesmo, né, com uma descarga de peso diminuída, mas o gesto dele já vai ficar por algum tempo no qual ele necessita de diminuir a descarga de peso, tá? E aí isso depois para a gente ganhar é uma luta. O reaprendizado motor é uma luta. E aí a gente tem que trazer muitas outras estratégias, né? Então, eu não sei se eu consegui ser, né, bem focada no qual, né, a gente precisa ali ter alguns cuidados, mas eu vou falar mesmo que o cuidado é não deixar parado. Parar, pensar, olhar, né, e entender o que de fato, né, pode ter acontecido com esse paciente pelo trauma, pelo procedimento cirúrgico, tá? E as atividades, né, diárias que ele não está realizando e ele está diminuindo. E aí sim a gente já vai focar nisso, né? Então, a gente pode fazer muita coisa. Eu acho que é super legal
legal ali na tua fala, né, esse olhar para a funcionalidade, porque eu acho que às vezes dá ideia, né, que olha, no trauma o foco realmente é a recuperação do tecido e talvez no máximo de capacidades em torno desse tecido, mas o que faz uma pessoa ser ou não funcional, né, como você colocou ali a doença fraturária, vai além disso, até, por exemplo, né, que profissional que vai dar segurança para o paciente se mexer, por exemplo, com uma gaiola no pé, né, na perna. Exato. Uhum. Que profissional que vai fazer isso, né? O médico pode falar, vai, mas é meio contraintuitivo você botar Uhum. carga e peso quando você está com uma fratura, acabou de fazer uma prótese. Então, eu acho que é interessante isso, né? O paciente vai ter medo, ele vai ter evitação, e isso é plausível, né? Se você tivesse feito uma cirurgia grande, colocado uma prótese, ou enfim, uma cirurgia que você não entende muito bem, você não sabe, né? Os pacientes têm crenças de que vai sair o parafuso ali, vai rasgar a pele dele, enfim, ele não sabe, não tem segurança, né? Eu acho que a gente também tem um papel de ajudar ele, né, a entender. É uma linha muito tênue. O que que é adaptativo dessa proteção toda que ele vai apresentar e o que que é mal adaptativo. É muito tênue. Porque, de Exato. fato, faz sentido algumas proteções e, em outra parte, talvez seja justamente as proteções que vão levar ele a desenvolver essa doença, né, fraturária que você comentou. Então, é legal, acho que esse olhar, além da estrutura, né, para a gente pensar nesse paciente, mesmo que ele seja agudo, né? Perfeito. E até Exato. complementando, né, eu acho que tem algumas informações interessantes que, desde a Santa Casa, a gente vem falando muito disso, que esse medo de colocar carga, eu acho que é um pouco desse desentendimento da fisiologia em si, da consolidação, né? Porque, num geral, ela tem o ato cirúrgico em si, ela dá tanta segurança que é naquele momento que operou, você sabe que aquele foco está estável e que realmente pode se dar a carga e que o pé, né, que está voando, sempre brinco, né? Eu sempre falo que é um paciente ou mal orientado ou com uma fratura muito específica, né, ou muito complexa e normalmente é sempre uma má orientação, infelizmente, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, né? Isso você falou da descarga de peso, e ao mesmo tempo todo esse excesso de cuidado é o que vai fragilizando e facilitando a doença de fratura, né? Então acho que tem várias situações que o fisioterapeuta tem esse mal entendimento por medo, né, do real interno, por uma falta de conhecimento da fisiologia em si, né? Então acho que isso é importante pensar, né? E até pensar que várias dessas situações elas são protocoladas já, e aí eu até queria que você trouxesse um pouco dessa literatura da fratura em si, né? Porque para dar essa segurança para o fisioterapeuta, né? Como que anda esses estudos? Porque acho que ou esses estudos são feitos em grandes centros ou elas têm poucos estudos, né? Então, como é que está esse cenário das evidências científicas para isso? Nossa, bacana isso, a gente entrar nesse mérito, porque a gente acabou de fazer uma pesquisa sobre, né? Então, foi uma das monografias de uma dupla de alunos de 2023, né? Dos especializandos de 2023, que eles foram fazer esse levantamento. Como é que é o perfil de estudos na Pedro, né? Já que é, né, onde a gente, como fisioterapeutas, né, tem a melhor ferramenta de busca. Como é que é o perfil, então, dos estudos de fraturas na Uhum. plataforma Pedro? E é isso, Leandro, é realmente escasso, tá? Então, ó, juntando, porque a Pedro, ela é meio diferente do que a gente está acostumada, né? Tem o filtro musculoesquelético e o Uhum. filtro ortopedia, né? Ortopedic. E aí, a ortopedica com os pós-operatórios e musculoesquelética, vamos dizer que são as doenças que não estão relacionadas, né, a um benefício com a cirurgia, alguma coisa assim. Mas aí, juntando os dois filtros, 3, 3%, se eu não me engano, era um estudo de fraturas. Uhum. Tá? Então, de todas, né, juntando músculo esquelética e ortopedia, apenas 3% dos estudos eram dedicados a fraturas. Tá? Então, realmente, é algo que é difícil. A gente levantou essa bola. O fisioterapeuta que lida com fraturas, ele está com uma dificuldade, vai ter uma dificuldade prática baseada em evidência, né, por Uhum. conta, né, dessa restrição aí de literatura. E aí,
levantando então essa bola, né? Então tá, e por quê? Então é porque fratura não é tão importante, por isso que ela tá lá embaixo, tem outras doenças, né, que mais necessitam de estudos. Não é bem assim. A gente vai pegar os dados do GBD de 2019. Uhum. Dentro dos motivos externos, né, que ali eles estão sendo acometidos, fratura tá lá, umas que está liderando. Se a gente pegar ainda, né, a base do estudo também que pegou dados do GBD, e ele fala assim, quais são as doenças que mais precisam de reabilitação no mundo? 2/3 são musculoesqueléticas. E dentro da musculoesquelética tem dor lombar, quem vem depois? Fratura, tá? Então, fratura está lá no topo. Uhum. Se a gente pegar também dados do DBD, que aí fala só de fraturas, né? Acabou de ser o primeiro que só falou de fraturas, e todos esses anos aí desse estudo epidemiológico fez essa base de 90 até 2019, né? Então, colocando quais são as fraturas mais comuns, fraturas de membros inferiores, né? Então, fratura de patela, tíbia, tornozelo são as mais comuns, o que leva os pacientes a ter fratura, quedas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acidentes automobilísticos, tá? Terceiro, acidentes de trânsito e violência também, e mesmo guerra, tá? Então, são esses fatores que levam a ter trauma. E se a gente olhar aí, né, amplo também, a OMS publicou recentemente, no segundo semestre de 2023, um pacote ali de quais doenças precisam de ter um foco na reabilitação. E dentro das doenças musculoesqueléticas, eram 5, 6, não me lembro muito bem, fratura está lá, tá do lombar, osteoartrite, sarcopenia, fratura, amputação, acho que é artrite reumatoide, tá? Então, são essas que estão. Então, a gente vê, né, um problema de saúde público que aí, né, a gente se depara, né, nos centros grandes, né, para tratar e tal, e aí com uma literatura realmente muito baixa. E o que a gente encontra de literatura vai ser literatura médica, no qual vai estar vendo se aquele dispositivo fez consolidar melhor, fez ficar bem alinhado, se o paciente só dobrou e esticou. Agora, das revistas de trauma, né, também querem score funcionais, elas já estão mais alinhadas em relação a isso. Se o paciente ficou satisfeito, se ele retornou no trabalho. Essas são perguntas que agora têm vindo também, mas até então era totalmente negligenciada. Assim. Então, o que era sucesso? Sucesso se colou alinhado e o paciente teve uma boa amplitude de movimento. O que ele fez com isso? Ninguém se perguntou ali, né? Então, e muito menos a pergunta é como que nós fisioterapeutas podemos otimizar dentro de tudo isso, né, que eu falei de intervenções, quais são as melhores linhas de intervenções que a gente pode otimizar a recuperação da funcionalidade do paciente. Então, a gente tem realmente um número escasso, a gente é bem abastecido para fraturas de quadril em idoso, tá? Então, desse 3%, de 3 a 5%, se eu não me engano, que a gente tem lá na Pedro, 50% é de fratura em idoso, tá? Então, os outros 50% vai para fraturas de adultos e infantos juvenis, entre outras coisas. Então, 50% está para isso. E aí, nesse levantamento, né, que a gente está até levando esse resumo para o congresso que vai acontecer agora, né, na Suíça, da iFont, foi aprovada, fiquei bem contente, né, de levar esse resumo, mostra também que quem lidera ali o ranking de pesquisa são os países europeus e da Oceania, tá? E alguns também da Ásia, alguns países mais desenvolvidos da Ásia, ou seja, são países desenvolvidos. E eles estão certos, eles estão estudando o que é que realmente mais acontece nesses países, que é fratura, e que são as fraturas em idosos, tá? Então, por isso que a gente tem uma grande demanda de fraturas em idosos, né, nesses estudos, e aí a gente tem guideline, a gente tem revisão sistemática, a gente tem Cochrane, a gente tem várias coisas ali para poder abastecer o fisioterapeuta de informações. Então, gente, informação de fratura proximal de fêmur, a gente tem um guideline perfeito da JOSPT, é muito bom, então a gente tem ali um guia muito bom. Tirando isso, a gente não tem quase mais guideline, até para algumas fraturas de idosos de membros superiores, também a gente tem algumas revisões sistemáticas e tal,
mas essas fraturas relacionadas a acidentes que acontecem mais em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a gente tem um número bem escasso de pesquisa. Perfeito. E eu acho que esses daí são dois call to action, né, para os fisioterapeutas, uma para estudar mais, né, porque a gente fala muito dessa questão do médico, né, em si, e se a gente não estuda, realmente vai ficar sempre aquele protocolo realizado por médico, né? A gente estava até brincando num congresso esses dias que o médico estava lá falando em relação ao sucesso, mas o sucesso estava simplesmente uma radiografia e uma cirurgia muito bem feita, né? Então, assim, Uhum, olha como essa cirurgia ficou boa. Então, o sucesso clínico exato. dele é o olhar radiográfico exclusivo, né? Então, nessa hora, quando a Uhum, gente vai entender o que o paciente realmente tem de sequelas e consequências, e realmente se ele retorna às atividades dele, e o tempo que isso acontece, isso acaba sendo extremamente importante. E eu acho que também tem uma coisa que eu acho que o fisioterapeuta tem essa dificuldade de se aproximar ou de grandes centros ou de médicos profissionais que trabalhem com esse público para conseguir ter mais nessa rotina clínica deles, né? Então, as pessoas que eu uhum. conheço trabalham ou trabalharam já dentro de algum hospital e depois conseguem ter esse público, né? Mas isso não tem essa dominância, mas mercado não falta, né? Então, acho que esses pacientes vão sempre existir, conseguir se aproximar de centros ou profissionais que trabalham com isso acaba sendo um jeito de poder se aproximar de um público que eu sempre brinco, né? A fratura já tem um tempo que você tem que acompanhar o paciente, né? Então, aquele paciente você sabe que no mínimo dura uns 3 meses, uns 4 meses. Então, a gente sabe que vai precisar desse acompanhamento que acabam realmente precisando desse serviço que a gente tem. E isso é extremamente bacana, né? E aí, aproveitando, vamos pular um pouquinho mais para o ambulatório em si, né? Como é que fica esse trabalho ambulatorial aí na USP Ribeirão e quais são esses cuidados referentes a esse intercâmbio entre o perioperatório e a parte da enfermaria, do ambulatório em si, para reabilitar o paciente de fratura proximal de fêmur. Então tá. Se a gente, né, for pontuar assim, quais são os fatos e pontos importantes que a gente tem que colocar? Primeiro é se atentar a bandeiras vermelhas, né? Então, quais são as complicações mais comuns para esses pacientes, né? Então, a gente tem que ir atrás disso. Então, numa fratura proximal de fêmur, por exemplo, o paciente pode ter infecção, como na maioria das fraturas, né? A gente está falando de tíbia, então a nossa antena de infecção, né, é muito maior, é o osso, né, que mais exposto aí à contaminação. Uhum, Mas a gente pode também ter pacientes com TEP, né, paciente que se colocou uma prótese, né, para o cuidado de uma fratura proximal de fêmur, a doença tromboembólica dele o risco, né, de ter uma doença tromboembólica é alta. Então a gente ter também ficar antenado a isso. Então, a gente vai ali, está lidando com o paciente com uma certa frequência, né? Às vezes até mais que a equipe médica, porque a gente começa a ver esse paciente semanalmente, ou dependendo da rotina que a gente estabelecer, a gente ficar ali atento para algumas bandeiras vermelhas. E aí, com a primeira. E outra coisa que a gente tem que fazer, né, na hora que a gente vai atender esse paciente, é ver o quanto que ele está conseguindo fazer suas atividades da forma mais independente possível. Então, como é se ele consegue se sentar, porque a gente está falando do idoso, que é uhum, esse idoso, por uma fratura desse, o rebaixamento dele é enorme, uhum, tá? Uma coisa assim dele ter ficado um tempo no hospital, de ter sido submetido a uma cirurgia, aquela anestesia, ele tem um rebaixamento que às vezes ele não tinha nem um estado confusional, e aí ele vem com estado confusional agudo. Então, é o quanto que esse paciente está independente, conseguindo fazer as suas transferências. E a gente tem até score para isso, né? Que a gente pode classificar. Esse paciente, ele consegue se sentar sozinho, ou ele precisa de ajuda verbal, ou ele precisa de ajuda realmente, de fato, de terceiros. uhum. Ou ele consegue se levantar sozinho, né, ou precisa dessas ajudas que eu mencionei antes, e para andar, precisa de um dispositivo, mesmo precisando de um dispositivo ótimo, porque é isso que ele vai precisar mesmo, no pós-operatório, e aí, ou ele está precisando de algum estímulo verbal, ou até mesmo uma ajuda. E a gente pontua isso também. Então, dependendo da escala de que esse paciente está, ele pode estar lá sendo, estando num nível de que
risco desse paciente ter uma nova queda e Uhum. ter uma fratura do outro lado, ou não recuperar o seu nível de função como ele tinha antes, então já fica um alerta. Senão a gente já tem um paciente ali que às vezes ele chega numa pontuação que, nesse cumulativo, Ambulation Score, né, que é o que eu estou falando, ele vai estar lá no nível que, nossa, legal, esse paciente está bem, então ele tem um melhor prognóstico. Então, é uma escala de prognóstico. Então, a gente entender nesse momento também qual é o prognóstico para a gente falar com o paciente, uma fratura proximal de fêmur, que é um paciente já idoso, né, principalmente, orientar ali a família a respeito de todo o cenário que pode acontecer, às vezes com esses pequenos testes, né, simples, que a gente vai ter essa noção de prognóstico. Então, é uma outra coisa que eu sempre aconselho. Então, você fique atento a ali alguma bandeira vermelha e vamos atrás, então, de qual é o prognóstico desse paciente, como que a gente pode trabalhar, então, para tentar melhorar esse prognóstico. E aí, um outro fator prognóstico importante para uma fratura proximal de fêmur é a força extensora de joelho, que todo mundo fica só, ele fraturou o quadril, e é isso que eu vou ficar me importando, mas o que importa ali mesmo como um fator preditor é a força extensora de joelho. E olha que bacana, ali a musculatura não está nada relacionada com o local fraturado, ou seja, se eu estou ali, né, nasce com medo, será que eu posso fazer uma flexão de quadril ou uma ponte, porque as musculaturas estão ali envolvidas. O extensor de joelho, que é um músculo super importante e é preditor de função, eu posso até já dar carga, se o paciente conseguir, eu coloco um pezinho, 1, 2, 3 quilos, vai depender do que for. Então, eu tenho que ter essa ideia. Então, eu vou raciocinar, tá, qual foi o trauma dele? Tudo bem. Então, normalmente, né, por um idoso, eles vão colocar algum tipo de material que já me permita descarga total de peso. Se não colocou, ou não tinha esse material disponível, ou era, né, num lugar que o médico não tinha habilidade, mas enfim, não é a regra, é a exceção, tá? Se não permitiu, é porque alguma coisa fugiu ali, a gente tem que entender, porque não é certo, o médico não está liberando a descarga de peso. Então tá. Aí eu vou ficar pensando, qual é o meio que eu não aumente a sobrecarga daquela articulação, mas que eu possa estar trabalhando as outras articulações livres para me beneficiar do exercício e de outras coisas, né, que o benefício traz, de que o exercício traz de benefício sistêmico, né? Então, que é o que a gente chama de intervenções controladas. Eu vou controlar a carga imposta no local fraturário, mas eu já vou agir ali no local de fratura e nos segmentos distais para eu poder promover a melhor demanda ali, né, porque o exercício, né, nos traz, o exercício ele nos traz de forma sistêmica, né, não, às vezes não é só local. Então, eu tenho que raciocinar dessa forma. E aí eu queria exemplificar também, saindo um pouquinho da fratura proximal de fêmur, que a fratura proximal de fêmur, né, que é colocada ali uma placa, um parafuso ou uma prótese, mas indo, por exemplo, agora eu queria exemplificar uma outra coisa que a gente tem que ficar atento, eu vou exemplificar com uma fratura diafiséria de fêmur. Então, aí o paciente, ele vem, e aí ele está com uma fratura diafiséria de fêmur. E aí eu vou olhar para aquela perna daquele paciente e ver a informação, ele colocou uma haste intramedular, é a cirurgia mais feita para uma fratura diafisária. O que a gente tem que se perguntar? Como é que é feito, como é que é colocado isso? Lembra que a doença fraturária é além da fratura, é como é que a cirurgia lesionou ali aquela área também? Então, como é que é feito isso? Eu vou atrás, vou no Google, vou no PubMed, vou no lugar que for, correr atrás, deixa eu entender como é que essa haste é colocada. E vou olhar, eu vejo um paciente com um corte lá perto do joelho e vejo um paciente com um corte lá perto do quadril. E aí esse meu paciente está lá apresentando um déficit de força dos abdutores de quadril, algo muito comum para um paciente de diafiséria de fêmur. E aí eu vou me perguntar, nossa, por quê? Se eu estudei como é que essa haste é colocada, eu sei que essa haste colocada ela pode ser colocada lá do trocânter em direção à parte distal do fêmur ou vice-versa, da parte distal do fêmur em direção ao trocânter. E aí, pelo corte, eu já consigo saber disso. Se foi um corte lá perto do trocânter, eu sei que aquela haste ela foi de cima para dentro. E aí, de cima para dentro, fez um cortezinho onde? Nos abdutores de quadril. E aí, esse pequeno corte
acaba levando uma inibição daquela musculatura e esse paciente tem uma fraqueza. E aí, na hora que eu peço para ele andar, ele tem um Trendelenburg enorme, um Uhum. Trendelenburg compensatório enorme, porque aquele pequeno corte, né, que é pequeno mesmo, ela foi feita à distância a cirurgia, né, a fratura do fêmur está lá no meio do fêmur e a haste foi colocada lá de cima para baixo. Aquele pequeno corte, por motivos neuroplásticos, neurobiológicos, né, não só periféricos, levaram àquela inibição daquela musculatura. Então, eu consigo entender, a partir do momento de que eu entendo como é a incisão, mais do que eu olhar ali o raio-x e ver qual que é, né, ali o material, eu entender como é que foi feita ali a cirurgia. Isso a gente encontra facilmente, por exemplo, se você entrar Uhum. no site da O, que tem passo a passo de várias cirurgias aí, de como que é feito, até para o paciente entender de como que isso aconteceu. Então, é algo que nos nutre muito de uma luz para guiar o nosso raciocínio, entendeu? Porque ali eu já sei, nossa, então esse paciente, ele foi feito dessa maneira, eu posso esperar que ele tenha essa apresentação clínica e eu vou tentar, então, diminuir essas apresentações clínicas a partir do momento que eu entendi como é que a fratura que ele teve e como é que essa fratura ela foi tratada, né? Então, por isso que eu insisto que a gente trata a doença fraturária, quem tratou a fratura foi o médico. Perfeito. Aline, eu acho que só para a gente também ir para uns pontos finais aqui, mas eu acho que a parte sempre importante, né? Depois de todos esses cuidados, eu acho que a gente tem várias questões durante a reabilitação, no meio do caminho, né? Mas o principal, eu acho que é pensar muito no critério de alta, né? Quando esse paciente realmente está pronto, né? É só o tempo da consolidação, só o tempo cirúrgico, ou se a gente tem marcos físicos, né? Que da nossa avaliação, do nosso exame físico, que a gente consegue falar que esse paciente está apto para retornar para a rotina dele, né? Então, como que vocês utilizam isso dentro do ambulatório de vocês para conseguir dar alta para esse paciente, até pela demanda que tem, eu sei que é alta, e a rotatividade também precisa acontecer, né? Como que vocês têm lidado com esse processo aí? Um fato que agora, né, me lembrou, assim, com essa pergunta também, é de que a gente não tem fila, tá? Porque a gente, Uhum. esse paciente sendo de Ribeirão Preto, assim, para reabilitação pós-operatória, a gente insere para tratamento, né, se ele tiver necessidade de tratamento fisioterapêutico supervisionado. Então, se precisa atender 2, 3 pacientes ao mesmo horário, a gente vai atender, mas a gente não deixa esses pacientes na espera. Porque o que é importante aqui de deixar de mensagem, todas essas alterações, elas ocorrem imediatamente, como você mesmo mencionou, é muito rápido, de uma coisa para outra, né, Leandro, quando a gente estava conversando ali no começo. E Uhum. aí, se eu não lido com isso agora, essas alterações elas vão ser instaladas e aí dificilmente eu consigo reverter ou eu preciso de um tempo muito grande para poder reverter. Então, esse que é o maior problema. Às vezes chega numa reabilitação, numa prefeitura de uma cidade, né, no centro de fisioterapia da cidade, às vezes vai demorar demais. Esse é o problema, né? Que o paciente demora muito para chegar e quando chega, chega já com deformidades instaladas ou alterações motoras com difícil, né, resolução. Uhum. E aí, também a gente lida com pacientes graves, e esses pacientes graves, às vezes, eles têm sequela, e a gente lida com pacientes que não vão ter a recuperação funcional por completa. E aí fica, né? Qual é o critério de alta? Ele está totalmente recuperado? Mas e aí, esse paciente teve alguma coisa grave, e aí ele vai ficar com sequela, então é bem difícil realmente. Então, o que Uhum. que a gente coloca ali, né? Então, primeira coisa, que não só para como critério de alta, como critério ali de avaliações e reavaliações que a gente tem que estar fazendo constantemente. Se para aquele meu paciente, meu foco é recuperar a amplitude de movimento, tem uma fratura de joelho, a amplitude de movimento dele está ruim, e eu preciso recuperar, eu tenho que estar avaliando toda vez que ele vem para eu entender como é que isso está evoluindo, se está estagnando, se o endfeel é flexível, se é duro, porque isso vai começar a me dar resposta de prognóstico. Nosso paciente está estagnando em relação ao quadro dele. Se ele está, né? Então, a parte de amplitude de movimento não é o pior, o que é mesmo a contração da musculatura. Então, como é que ele está respondendo e como é que ele está utilizando essa musculatura aí para o dia a dia? Uhum. E a gente sempre utilizar critérios de avaliação mesmo com relacionado à atividade.
a participação também. Então, às vezes, né, também tem um outro artigo que é bem bacana, que ele coloca que se eu medir amplitude de movimento e força manual, eu não consigo realmente estabelecer um critério de que se esse paciente está evoluindo ou não, porque às vezes estagna nesses 2 itens, mas ele consegue evoluir em vários outros itens relacionados à sua atividade, à sua participação. E se a gente não usa essas ferramentas, a gente não consegue ser capaz de mensurar isso, né? Então, primeiro, a gente tem que utilizar isso na nossa rotina, porque se a gente percebe que o paciente não está usando, a gente está jogando o tempo do paciente e o nosso fora, porque a gente está ganhando ADM, a gente está ganhando força, mas ele não está reproduzindo isso no dia a dia, e isso não vai trazer ali a resposta que a gente quer em relação à função. E aí, segundo, porque a gente também tem que estabelecer, né, um critério, chegou alto, chegou ao limite, né, desse paciente. Então, utilizar esses scores. Qual score eu posso utilizar? Isso vai depender da idade do paciente, lógico, e das demandas, né, dele. E algumas vezes a gente subestima demais. Eu não posso utilizar um time up and go só para um paciente, que eu utilizo para um paciente que é ótimo, paciente de fratura proximal de fêmur, mas eu não posso usar para uma fratura diafisária de fêmur. Aquilo, ele às vezes vai fazer um time up and go, mas vai estar, quando eu vou aplicar o LEFS nele, que é o questionário, né, de função, ele vai estar com o LEFS baixo. Nossa, mas ele estava com time up and go bom. Aí eu vou fazer os testes de sentar da cadeira por 5 vezes ou 30 segundos e esse paciente vai bem. Então ele está ótimo. Só que aí esse paciente ele está usando mais a demanda do membro contralateral do que aquele membro. Então, como que eu posso otimizar isso? Eu tenho que fazer o teste de sentar e levantar por 5 vezes ou 30 segundos unilateral. E Sim. muitas vezes o paciente não, quando a gente vai ver, o paciente nunca nem fez o tratamento fisioterapêutico como exercício, um sentar e levantar unilateral. E aí você quer que ele melhore a força do quadríceps, né, fazendo cadeira extensora, aí o que for, né? Mas aí você não está colocando para que ele realmente aumente a demanda nessa função. Mas quando que ele vai sentar e levantar, né, unilateral e tal? Em várias situações para um paciente jovem, que às vezes tem que se levantar do chão e às vezes ele não tem capacidade de levantar sem a ajuda das mãos ou mesmo se segurar, né? Então é um outro teste, por exemplo, aquele teste no qual o paciente está em pé, vai sentar no chão e aí a gente vê se ele tem habilidade de fazer isso, né, com a ajuda do joelho ou da mão, precisa se agarrar, ou se consegue fazer, né, e voltar, né, para a posição em pé. Então, são essas demandas também, subida e descida de degrau. Então, a gente tem que adequar para todas essas tarefas que parece que são bobas, né, ou que nem sempre são tão usuais, mas a gente não consegue, às vezes, realmente avaliar de uma forma adequada aquele membro. Então, eu tenho que colocar essas capacidades, mas aí, às vezes, eu quero. Então, eu vou pensar no. Aí vem o oposto. Então, eu quero pensar no hope test, né? Não, mas esse paciente nem é esportista, ou ele nem está na hora ainda. Mas aí, às vezes, então, parece que tem esse gap, né? De uma coisa que subavalia ou de uma coisa que vai avaliar demais, e aí acaba não captando realmente a funcionalidade desse paciente. Então, a gente tem que pensar em estratégias. Não é fácil, porque não tem na literatura. A gente também é um outro trabalho que a gente está fazendo por agora, é isso, esse levantamento de quais são os melhores testes, tanto de questionários de autorrelato, mas testes de performance física, que a gente consegue captar melhor, né, a funcionalidade desses pacientes que sofrem fraturas, tá? E algumas vezes esse paciente ele vai estagnar, não vai conseguir fazer várias dessas funções, e a gente tem que perceber, a partir do momento que eu avalio e detecto isso, eu tento com abordagens, né, centrada ali na necessidade do paciente, e aí depois de algum tempo eu estabeleço essa reavaliação, e aí esse paciente não tem, né, uma melhora, aí eu começo a perceber de que esse paciente realmente possa estar estagnado e possa estar realmente com uma sequela, e a gente vai tentar adaptar a sequela dele para habilitá-lo para novas atividades aí. Perfeito. Bom, a gente está indo para os momentos finais, Aline, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes o pessoal saber, né, é um paciente muito
muito gostoso de atender, porque eu acho que Adoro. ele tem muitas evoluções muito marcantes, Ganho, assim, né? ganho. Então, eu acho que tem todo esse processo da reabilitação, às vezes a gente tem dificuldade com alguns perfis de pacientes de não enxergar ou ter dificuldade de mensurar algumas melhoras que eu acho que no trauma não acontece, porque realmente a fluidez, né, pela própria fisiologia, se você conseguir respeitar esse time e as funcionalidades, o paciente vai se surpreendendo sempre com as próprias conquistas, né? Que eu acho que ele vai achando que às vezes vai demorar mais tempo, ele vai achando que vai ter outros tempos, então eu acho que isso é bem bacana Exato. de entender esse perfil de paciente, né? Então, acho que agora é um momento de considerações finais realmente sobre a condição, né? Tudo que a gente conversou hoje, para realmente fechar a conversa aqui. Não, é isso mesmo. Eu, né, vou ser suspeita, né? Porque eu realmente gosto bastante, como a gente atende esse paciente logo depois que ele se lesionou. Então, ele está num estado geral de saúde ali muito debilitado, né? E aí depois a gente vai evoluindo e percebendo como é que esse paciente ele vai saindo de um dispositivo, descarregando peso, melhorando todos aqueles padrões, aquelas alterações, né, que a gente percebe na marcha. E aí, por exemplo, né, a gente pega um paciente de fixador externo que o Rafael tinha falado, ele tá lá morrendo de medo mesmo, ele fala, você é doido, eu operei, né, tá com fixador externo assim, eu operei ontem, né, ou o que foi, você tá querendo me movimentar, eu acabei de fazer cirurgia, você tem certeza que eu posso fazer isso? É exatamente isso. E aí a gente vai explicando, encorajando, e o paciente vai percebendo de que ele vai sim retomar algumas funções ou totalmente ali a função, é algo gradual, a gente está ali mesmo como alguém para incentivá-lo a fazer aquele movimento, respeitando o receio que ele tem naquele momento, o nível de, né, a dor que ele tem naquele momento, e a gente vai trabalhando isso. Então, vem um paciente que às vezes numa fratura de tíbia complexa, tá? Ou 1 ano, 2 anos tratando com o fixador externo, né? E aí nisso ele já estava lá tratando aquela lesão, e aí não conseguia descarregar peso, e aí você começou a usar estratégias de feedback externo, né? E aí Uhum. tem mil coisas que a gente pode falar de conduta, né? Que a gente tem que se atentar para trabalhar com esses pacientes, né? Mas com que faz? Com que o aprendizado daquele movimento, daquela função, o aprendizado motor, aquele padrão de marcha, e aquele movimento, aquela subida e descida de degrau, né, aquele sentar e levantar utilizando mais uma perna ou outra e tal, ele vai se recuperando. Isso daí isso é bem bacana. E eu falo, né, eu acho pacientes de trauma muito mais fáceis de tratar do que os pacientes ortopédicos, porque eu tô ali vendo o que aconteceu, qual que é o problema dele. Eu sei que tem muitas variáveis também, psicológicas que pode estar influenciando, mas ali, né, a gente sabe muito bem o principal fator que acabou acontecendo. Então, Uhum. é isso que você mencionou, é você entender e respeitar o processo cicatricial e de que a gente pode muito mais do que esse medo de que, como nós fisioterapeutas temos, né, mas de que a gente pode fazer muita coisa e de que realmente para mim é muito mais fácil de lidar com pacientes assim do que realmente com os pacientes ortopédicos, né, que às vezes não é tão fácil de entender, porque nem sempre, né, a disfunção que ele está apresentando é bio, né, ou, né, o quanto que cada componente. Então, eu acho que delinear o raciocínio e a abordagem com esses pacientes, lógico, né, esses 20 anos, né, que eu estou lidando com os pacientes, acabam me deixando mais confortável, né? É. E, assim, como mensagem final, né, que eu Uhum. poderia, assim, deixar, né, é de que é, estudem relacionado mais essas alterações cinéticos funcionais que o paciente apresenta do que ficar tão preocupado ali com a fratura em si. Né? Então, Uhum. como é que foi essa lesão, essa cicatriz, quais foram os músculos que pode ter sido envolvido por essa fratura ou pela incisão cirúrgica, como é que
acontece esse processo de cicatrização, como é que eu posso abordar o tecido mole para que essas interfaces deslizem e o meu movimento aconteça, como é que eu posso utilizar intervenções no qual eu desperte essa musculatura e que se essa musculatura seja desperta para um movimento mais fisiológico possível. Então, está muito mais realmente no que a gente está habituado como fisioterapeutas do que, às vezes, essa nossa preocupação de ficar mais restrito a um estudo propriamente de consolidação óssea, né, de como que a cirurgia ali, né, foi feita e tal. Então, tem nuances que são importantes da gente entender? Tem sim, qualquer cirurgia, qualquer intervenção. Outro dia eu ouvi, né, o podcast do Rodrigão com vocês, falando de quanto que o entendimento de algumas coisas da cirurgia de LCA nos traz de informação, né, em relação ao tratamento e prognóstico desse paciente. Então, não desconsidero de que isso seja importante, mas de que a gente tem que ir muito mais além do que esses protocolos, né? Você tinha mencionado de protocolos. Lembra do livro que a gente tinha como base para estudar fraturas do Hoppenfield? É livro escrito por médico. Você vai olhar lá, qual que é a profissão. Então, é um livro que tem a nova edição, que é de 2021, 2, não me lembro muito bem. Aí é um livro de reabilitação no qual tem, sei lá, 2 fisioterapeutas, um terapeuta ocupacional, o resto é tudo médico, e está falando só de reabilitação. Então, peraí, gente, vamos nos encontrar nesse lugar do trauma. Eu acho que isso é muito fator também da gente que lida com o trauma, ficar se apegando, às vezes, a esses detalhes e não abrir essa visão para a função, né, para a funcionalidade ali em si. E eu acho que eu tenho isso, né, junto com a Raquel, que é minha colega, né, amiga aí de trabalho, que gosta também de falar bastante de traumas. A gente tem várias ideias e vai discutindo, né? A gente tem como missão profissional levar esse raciocínio, né, para a tomada de decisão, mais baseado mesmo no que é no fazer do fisioterapeuta do que esses detalhes de procedimento cirúrgico. Perfeito. Aline, acho que para fechar mesmo, acho que literalmente eu gostaria que você falasse um pouco da especialização da USP e de quando que abre, se é anual, porque particularmente hoje eu acho que a gente tem pouquíssimos lugares que ofertam um serviço e uma escola como essa, né? Então eu acho que todo mundo que puder, somente a gente tem muitos recém-formados que às vezes escutam a gente, puder se dedicar e ter esse tempo de investimento num grande centro, é um grande diferencial para a carreira, né? Sempre, eu que sou da Santa Casa, sempre falo que tem coisa que eu só vi lá, depois que eu saí de lá, nunca mais parece que não existe, né? E na real, assim, são Não muitas é? Não coisas. muda, gente, assim? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de todo o processo aí, para realmente que as pessoas possam ir até vocês e conhecer um pouco mais de todo esse serviço. Bacana. Obrigada, né, pela oportunidade, então, de falar do nosso serviço. É algo que eu tenho muito carinho, né? Então, eu sou ex-aluna, e aí eu sou docente, né? Sou subcoordenadora do programa de especialização. Então, como mencionei no início, é um programa fomentado pelo Estado de São Paulo. Então, além do HC de Ribeirão, tem o HC de São Paulo. Acho que a Unicamp não tem mais, e eu não tenho certeza se ainda tem em Rio Preto, que eu acho que é hospitalar no geral, não foca só na traumato-ortopedia. Então, de traumato-ortopedia, a gente tem esse curso com duração de 1 ano, tá? Então, é uma imersão na área de traumato-ortopedia, são quase 2.000 horas, né, totalizando aí essa especialização. E a gente tem quase 400 horas de parte de teórico, né? Então, a gente tem pelo menos aquelas 360 horas que o MEC exige para um curso de especialização, né? A gente até ultrapassa, tem quase, na verdade, 500 horas, né? Porque a gente também tem um núcleo comum lá do SUS que totaliza isso, mas 500 horas. Então, ocorre lá no Centro de Reabilitação de Ribeirão Preto. São 12 vagas normalmente, então o aluno presta, né, o formando, né, na verdade já tem que estar formado, né, ou está prestes a se formar, então tem que ter no máximo 5 anos de formação, vai prestar um processo seletivo e aí vai concorrer a essas vagas. Normalmente abre em outubro, lá no site do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né, coloca aí no Google, vocês encontram um edital, vai encontrar o edital que para 2024,
E aí a gente tem vários professores aí que não são conhecidos da maioria, né? Então a gente tem a Larissa, o Thiago, tem a professora Débora, o professor Rinaldo Guirro, a professora a Marisa, já falei, a Ana Maria, outros colegas, né? Então é um ano de imersão conosco, eu acho muito válido, né? Porque a gente ganha uma experiência, como você estava falando, né? Passei na Santa Casa, tem coisas que eu não vi, mas isso, coisas que eu não vi, não vou vir mais, mas isso nos dá uma experiência, uma habilidade e uma resolutibilidade, né, para lidar com outras situações que então que eu considero ser bem válida. Perfeito, maravilha, Aline. E se quiser também algum recado relacionado ao Abrafito, né? Aproveitando o seu momento de presidente, fique à vontade também. Só continuando, às vezes que é um ponto que pode ser importante ali para algumas pessoas, é de que tem bolsa, tá? Não é uma bolsa do mesmo valor, né, que uma residência, né? Infelizmente, a residência é órgão federal, aqui a gente está com órgão estadual, mas tem uma bolsa de auxílio, né? Então, para quem se interessar, e aí passar, né, nesse processo seletivo da especialização, há uma bolsa. Com relação à Abrafito, né, então eu estou aí começando o meu biênio de 24 e 25, né, reeleita, então estou continuando aí, conto, né, vocês sempre dando apoio, o Rafael ali na comissão de Douro, então agradeço, sempre também muito presente aí nas atividades que a gente se propõe, então convido a todos, né, que estão nos vendo, mesmo sendo alunos, né, mas de que já coloquem o quanto é importante a gente se unir à nossa classe, se unir, principalmente a gente está unido em volta da traumatortopedia, da nossa especialidade, então o quanto a gente tem a ganhar, né, se a gente conseguir estar juntos, né, juntando forças de várias frentes aí, do Brasil inteiro, e é isso, né, a Abrafito conta aí com um monte de gente ajudando as atividades dela ir para frente, atividades técnicas científicas, então eu convido todos a entrar no site, a seguir nas redes sociais, ver qual que é o nosso trabalho e quanto que o associativismo, a união da classe, ela pode nos favorecer. Então, a gente tem o nosso trabalho aí, que é totalmente voluntário, mas no fundo mesmo, a gente quer ganhar em troca a valorização da nossa especialidade, né? Então, a gente tem esse conflito aí de interesse em relação à valorização da especialidade, que isso vai repercutir pessoalmente, profissionalmente para a gente também. Então, vamos vestir a bandeira, né, vamos dizer assim, do associativismo. Se você gosta da área da traumatortopedia, então vem para a Abrafito. Se é da esportiva, né, vai lá para a SONAF, respiratória Sobrafi, vamos todos aí unidos, né, lutar pelos nossos direitos e crescimento aí da profissão. E algo que também que eu acho que vale a pena também comentar de que vem crescendo bastante, esse é o título de especialista, né, de que isso é muito comum na área médica e não tão comum a gente se prender a título de especialista para fisioterapeutas. Então, a gente tem prova, né, também de títulos de especialista, então a sociedade, ela faz a prova, né, no qual ela tenta avaliar a capacidade daquele indivíduo de obter aquele título e se assumir como especialista também, né? Então, é algo que eu acho importante da gente também, como fisioterapeuta, tentar buscar e dar mais força aí para a especialidade. Muito bom, muito bom. Então é isso. Acho que agora demos todos os recados, né? Todos os anúncios. E realmente agradecer o tempo aí, Aline. Obrigado aí pela conversa, pelo episódio. Com certeza vai ajudar muito o pessoal. E com certeza a Aline é uma pessoa super disponível para poder estar ajudando vocês, né? Então, Aline, obrigado pelo tempo. Rafa, obrigado pelo tempo. E até o Eu que próximo agradeço. Um abraço, foi um prazer, gente. Tchau, pessoal. abraço, pessoal. Tchau, tchau.